a tua primeira experiência em teatro aí, então é agora com a peça Marlene, né? Que esteve em cartaz até há pouco tempo, aqui na capital, Liliana. A gente estreou em maio no Teatro São Pedro, depois fez uma temporada também no Teatro do CIE. E a gente volta em setembro durante o Encena, né? A gente vai também exibir ela novamente. E novamente aí Alemanha na tua vida. Como que é isso? Na realidade eu até enveredei pelo teatro em função do tema, né? Eu li esse texto, na verdade eu escutei esse texto através, foi um texto criado para teatro, mas eu escutei ele através de uma peça radiofônica, ele foi gravado também. E eu me impressionei muito, achei o texto muito inteligente, muito perspicaz, cruel, irônico e dramático, e falando de, apesar de falar de um encontro fictício, ele trabalhava a vida de dois ícones do século XX, né? Uma atriz extremamente importante como a Marlene Dietrich e a Leni Riefenstahl, uma cineasta sem comparação também, mas tentava trabalhar esse limite da ética, da estética, de o quanto as pessoas, o quanto a arte é separado disso, o quanto as pessoas enquanto artista podem estar desvinculadas das suas opções políticas, né? O que significa as escolhas na vida de uma pessoa, né? Então, apesar de ser um tema bastante germânico, porque além de trabalhar, as duas atrizes passam em revista o século XX, a questão da guerra, a questão do Hitler, do nazismo, o que foi isso, né? Do preconceito. Ele trabalhava coisas muito universais, que eu acho que toca todo mundo, porque são duas mulheres que tomaram posições muito claras, numa época em que a mulher sempre estava mais, não era a protagonista dos acontecimentos. Só que uma fez uma escolha, a outra fez outra. Uma resolveu ser conivente, trabalhar para o regime nazista, e a outra resolveu dar as costas a esse regime e ir para os Estados Unidos e combater, de certa forma, esse regime também. Então, a peça fala dessas escolhas, fala muito de cinema, fala muito dos filmes que elas fizeram também. Então, por esse motivo, eu achei que o texto, infelizmente, não se adaptava para uma produção audiovisual, mas era interessante para o teatro. Aí que tu partiu para o teatro, antes tu não tinha pensado ainda. Não tinha pensado, não sei se é o caso de fazer outro trabalho para o teatro. Esse tema eu achei muito relevante fazendo teatro. Tem uma fusão aí de cinema e teatro nessa peça, não tem? Tem sim, porque a gente... Até eu acho que o texto pedia isso, né? O assunto era cinema, elas falavam muito disso, então não tinha muito como fugir disso. Né? Então a gente, apesar de pesquisar algumas outras montagens, inclusive feitas na Alemanha, que não se utilizavam de produção audiovisual, de cinema, a gente resolveu fazer essa mistura de linguagens e fazer com que elas interagissem também. Não são apenas projeções dos filmes ou de coisas relativas ao que elas estão falando. Elas interagem, às vezes elas estão no palco, às vezes elas estão na tela, para buscar uma integração, não ficar uma coisa puramente ilustrativa, ou enfim, que apenas saliente algum aspecto do que elas estão falando. Para a ação passar de um lugar para outro mesmo. E como que tu viu a receptividade do público aí com a peça? Porque é uma peça, apesar de se passar em uma época diferente, ela toca quem assiste porque é da realidade. Ela fala muito de temas como solidão, como buscas, como conquistas, né? Velhice. Exato, as escolhas das pessoas, exatamente. Eu acho que quanto mais a gente lia o texto, mais é trabalhando eles. E cada exibição, assim, a gente nota que o público percebe a coisa e a gente pode perceber as diversas camadas, né? As diversas leituras que são possíveis de fazer. O tema não se esgota. Eu acho que isso que é rico, assim, porque mesmo para quem não conhece a trajetória dessas mulheres, não assistiu os filmes que elas fizeram, tanto como atriz como diretoras, eu acho impressionante isso, das pessoas poderem assistir um espetáculo que vão se identificar e vão perceber e partilhar algumas questões, mas também vão sair com uma vontade de querer saber mais e querer se informar. E eu acho que isso é legal quando a obra não se esgota nela mesma e a gente pode fazer outras leituras e ficar pensando nisso. Com certeza, eu acho que é o mais importante, né? Pelo menos assim foi o meu sentimento ao meu texto, né? Eu fiquei muito impressionada e assim, achei que eu queria partilhar isso com
outras pessoas. E é realmente o que a peça passa, né? Realmente isso. E qual que é a diferença aí que tu encontrou do fazer teatro e do fazer cinema com essa tua experiência? É bem diferente, assim. Eu achei que era mais semelhante, mas foi bem diferente. Na realidade, eu acho que a própria... existe uma particularidade nesse espetáculo, né? Porque ele, justamente por trabalhar com cinema e teatro, ele exigiu uma logística um pouco diferente. Então a gente tinha que saber como adaptar, não só trabalhar a encenação, a mise-en-scène no palco, mas saber qual o ritmo que seria necessário para poder interagir com essas imagens, o tempo de entrada dessas imagens. Tinha que ser tudo muito bem sincronizado, tinha que ter 2 projetores, tinham pessoas, enfim, a gente teve uma produção desses quadros anteriormente, né? Então isso exigiu uma demanda de produção primeiro dos filmes. A gente também fez questão de fazer em filme, em película, já que o assunto era cinema, não simplesmente uma reprodução em vídeo. Então isso já demandou uma produção, né? Que é a produção audiovisual. Depois como encaixar isso? E aí é outra coisa, não é nem teatro, nem a produção audiovisual, é tentar dimensionar o ritmo passando por essas esferas todas, né? E foi um pouco angustiante, porque a gente não sabia exatamente, a gente só viu junto isso quando estava no palco. Como que funcionou quando montou o cenário, quando tinha a noção espacial e temporal de como isso funcionava. E aí que a gente viu o ideal para mim, assim, quando eu olhei a peça na estreia, o ideal assim, bom, agora temos o primeiro corte, aquela sensação de estar montando. Agora a gente tem o primeiro corte, a partir de agora eu quero afinar coisas. Interessante. Né? E o trabalho também com as atrizes é bastante diferente do cinema. Existe um ensaio, a gente começou a ensaiar, ler o texto em novembro, a partir de março a gente ensaiava todos os dias com elas. Então, assim, exige um trabalho de encenação, de marcação. Quanto tempo de produção aí total da peça? Desde o financiamento, que a gente obteve o financiamento em julho de 2008, até a estreia em maio, praticamente um ano. Quase um ano, né? E a peça volta no Porto Alegre em cena, agora em setembro. Volta novamente no Porto Alegre em cena. E ela volta também para uma segunda temporada, que a gente ainda não sabe exatamente a data. Mas provavelmente agora no segundo semestre. E vale a pena conferir. E para terminar aí, eu quero te pedir então um autógrafo, deixar o teu registro no nosso programa para autografando, pode ser, Liliana? Você pode conferir o Autografando também no YouTube. O nosso endereço é www.youtube.com/tvfevale. Tchau, até mais!